propósito do Dia das Mulheres, aí, né? Parabéns aí a todas as mulheres pela data, né? Pelo Dia Internacional da Mulher. E nós hoje iremos falar aqui, né? A respeito dos lipídios, né? E dar continuidade ao nosso estudo aí de produtos nitrogenados. Esse estudo dos lipídios, né? Ele diz respeito, né? À situação problema. Durante o transcorrer aí desse módulo das moléculas aos tecidos, né? Vocês tiveram a oportunidade aí, né, de se deparar com essa situação problema, tá? Bastante curiosa, bastante significativa, bastante realista, né? Sobre um ponto de vista epidemiológico e da distribuição, né, da dislipidemia na população de uma maneira geral e das causas, né, associadas, né, à dislipidemia, dos fatores associados à dislipidemia, melhor dizendo. Vocês fizeram aí tutorial, né, com o brainstorming a respeito dessa situação problema, né? E nesse momento a gente faz aí a nossa sessão de shelter from the storm, né, de abrigo contra a tormenta, aí, né, tentando assim resgatar pontos metabólicos, metabológicos essenciais linkados aí com essa situação problema. Uma questão importante aí, né, que todos vocês devem ter feito, né, é porque a ingestão de açúcar e outros carboidratos eleva os níveis de triglicérides, né? Aparentemente parece uma coisa absurda, a pessoa tem muita gordura no sangue, a razão seria porque ela está comendo muita gordura, né? Assim, para a pessoa que não conhece, né, o metabolismo, né, isso seria uma explicação razoável, né, embora simplística, né? Mas para quem conhece o metabolismo e a regulação aí do metabolismo, vai entender que a questão ela é bem diferente, né? Então, assim, o carboidrato que a pessoa ingere na alimentação, né, o polissacarídeo, o açúcar, né, vão formar essencialmente glicose. E a glicose, né, após a ingestão de uma quantidade grande aí de carboidrato, né, na situação pós-refeição, pós-prandial, essa glicose ela é absorvida pelas células beta-pancreáticas. E nas células beta-pancreáticas, né, ela vai ser usada aí na glicólise, que está associada a um mecanismo aí que a gente viu, que é um mecanismo secretor de insulina. Então, em resposta à elevação da glicemia, a gente tem uma elevação de insulina. Tá? E assim, de uma maneira crônica, né, se a pessoa o tempo inteiro aí está ingerindo carboidrato, aí, né, ela vai ter níveis estacionários mais altos aí de insulina, né? Particularmente de glicose e de insulina. E essa combinação, glicose mais alta, insulina mais alta, é uma combinação de natureza lipogênica. Exatamente porque numa situação de elevação da glicemia, né, nós vamos ter a utilização da glicose pelo fígado, especialmente aí para produzir o glicogênio. Mas estando em excesso, inevitavelmente essa glicose, cuja absorção no fígado está favorecida aí na situação pós-prandial, não porque a insulina elevada está aumentando a taxa do transportador na membrana, mas porque ela está induzindo a expressão de enzimas da glicólise, especialmente lá da glicoquinase, né? E induzindo a expressão de enzimas associadas à lipogênese, e mesmo ativando, através de mecanismo covalente, a enzima acetil-CoA-carboxilase. Então, isso vai favorecer o mecanismo de lipogênese, de síntese do ácido graxo e de esterificação do ácido graxo. Né? E o que o fígado faz com essa gordura que ele está formando? Essencialmente, ele vai empacotar isso sob a forma da VLDL, da lipoproteína de muito baixa densidade. Né?
e vai lançar essa lipoproteína na circulação sanguínea. Tá? Então, uma combinação, tá, de ingestão elevada de carboidrato, tá, particularmente aí de açúcar, né, porque a cinética de elevação da glicemia e de lipogênese a partir do açúcar, ela é mais rápida, né, de tal forma que nós vamos ter aí, inevitavelmente, essa elevação da lipidemia. Se a pessoa tiver, assim, uso, né, para os ácidos graxos livres que vão ser obtidos pela degradação dos triglicéridos da VLDL, é um mal menor, né? Mas se a pessoa não tiver, né, efetivamente, isso aí, cronicamente, vai estar levando a um estado crônico aí de hiperlipidemia, de dislipidemia, que tem implicações aí na evolução, né, do estado de saúde aí da pessoa, né, com a geração aí de doenças crônicas degenerativas, né? Então, no caso especial aí da acetil-4-carboxilase, ela é ativada, né, por insulina, né, de tal maneira, e ela é a enzima regulatória na biossíntese de ácidos graxos, né, de tal forma que insulina, junto com o carboidrato, né, representa uma combinação lipogênica, uma combinação que leva à produção de ácidos graxos e de triglicéridos associados. Cronicamente, né, essa superprodução aí de VLDL, ela está associada a uma elevação, particularmente aí de VLDL e de LDL, né, uma tendência à aterosclerose, juntamente aí com a tendência à resistência periférica à ação da insulina, ao desenvolvimento de obesidade, de diabetes do tipo 2. Então, isso aqui está tudo junto. Essas condições, elas vão evoluindo aí conjuntamente. E onde a pessoa tiver aí uma vulnerabilidade aí de natureza genética, vai ter uma manifestação inicial aí, do processo. Né? Que relação existe entre o abuso do consumo de etanol e a hipertriacilglicerodemia, ou hipertrigliceridemia, né? Então, a relação é que a gente até já estudou, né, que o etanol, quando ele é ingerido aí na forma de bebida alcoólica, ele é metabolizado energeticamente no fígado, vai formar acetato, que pode formar acetil-CoA. E isso tem implicações aí, além da geração da energia, particularmente aí nesse contexto, né, com a geração de triacilgliceróis, de colesterol, com a geração de ácidos graxos, né, e a sua esterificação na formação de triacilgliceróis e com a formação de corpos cetônicos. Aliás, né, qualquer tipo de combustível que a gente possa ingerir na alimentação e que seja formador de acetil-CoA, né, vai exacerbar a lipogênese e a esterificação. Né? Isso é bastante importante. Inclusive, as próprias proteínas, se ingeridas em excesso, dentro de um contexto energético, né, uma alimentação hiperenergética, inevitavelmente elas vão levar também à produção de mais gordura no organismo. Né? Não é bem verdade essa história aí de que as proteínas vão levar a pessoa a perder gordura. Elas só vão levar a pessoa a perder gordura, né, se não tiver nesse contexto aí de uma alimentação de natureza hipercalórica, né? Isso, efetivamente, também é bastante importante. Que lipoproteína plasmática estaria aumentada em uma dieta excessivamente rica em carboidratos e etanol. Assim, a gente não precisa nem fazer nenhuma análise, nenhum exame, né? É só constatar, né, os hábitos nutricionais aí da pessoa, né? E saber que ela tem aí a dislipidemia, a hiperlipidemia, né? Se estiver fundamentado aí na ingestão de excesso de carboidrato, excesso de etanol, nós vamos ter um aumento da lipogênese hepática, da esterificação, da produção de VLDL. Né? Então, essa lipoproteína VLDL,
é que vai aumentar aí nesse tipo de situação no organismo humano, né? Inclusive, isso associado aí, né? Se for um hábito de vida da pessoa, né? Uma situação crônica ao longo da vida, a tendência aí de desenvolver obesidade, diabetes tipo 2, aterotrombose, né? E mais ainda, né? Os problemas aí de natureza demencial, né? A doença isquêmica cerebral também, né? Câncer, né? Então, são condições, todas elas associadas aí de alguma maneira. Antes da instituição da dietoterapia adequada de Antônio, qual das suas lipoproteínas plasmáticas deveria estar elevada? Ora, né, é exatamente a VLDL. Né? A VLDL é que é formada a partir aí das gorduras endógenas. Né? E o que a pessoa estava ingerindo lá em excesso, né, era carboidrato. Né? E, efetivamente, esse excesso de carboidrato vai exacerbar a produção de triglicérides, né, no interior aí de VLDL. Né? Que característica da dieta recomendada proporcionaram melhora nos níveis de colesterol e triglicérides? Né? Então, é exatamente essa questão aqui. Né? Quando abaixou a taxa de carboidrato, 55% da alimentação constituída de carboidrato e, idealmente, aí, né, por carboidratos complexos, né, associados a cereais integrais, leguminosas, frutas, verduras. Né? Aumentou a taxa aí de gordura, né, em relação à proposição inicial, né? Aumentou um pouco a taxa de proteínas, né? E manteve aí a ingestão de colesterol num nível mais baixo aí, né? Normalmente, assim, colesterol pode estar presente aí na alimentação até 500 miligramas, né? Na realidade, um ser humano adulto aí, ele tem uma demanda de cerca de 1 grama de colesterol por dia, né? Se ele não ingerir esse 1 grama, aí ele vai biosintetizar aí a quantidade necessária que vai faltar, né? Se ele ingerir 300, ele vai biosintetizar os 700 miligramas por dia, né? Numa situação em que a pessoa ela está com excesso aí de colesterol sanguíneo, né? Diminuiu o colesterol, embora o colesterol sanguíneo que está sendo dosado aí na situação basal, jejum de 8 a 12, 14 horas, né? Esse colesterol seja um colesterol de natureza endógena, a diminuição do colesterol exógeno vai permitir a diminuição do colesterol endógeno circulante, né? Por uma razão vinculada ao fato de que a demanda de colesterol pelo fígado vai aumentar. O fígado vai aumentar a expressão ali de receptores de LDL, tá? E o clareamento de LDL ele vai ser acelerado aí efetivamente. Então, isso é uma razão importante aí, com toda certeza. Sem considerar que se está ingerindo mais fibras aí, né? A própria absorção de colesterol aí, ela vai ser minimizada, né, com esse cuidado de natureza nutricional. Outras questões importantes a gente pode inferir a partir dessa situação aqui. Né? Quando a pessoa faz as dosagens sanguíneas aí no estado basal, né, no jejum lá de 8 a 12 horas, né, os lipídios da circulação, né, eles vão ser essencialmente aí associados a VLDL e LDL. Né? Os quilomicrons, eles se elevam na circulação sanguínea num período de natureza pós-prandial. Né? Eles podem ficar mais tempo aí na circulação, né? Se a pessoa estiver ingerindo mais gordura saturada, mais colesterol, né? Mas se ela ingere mais gordura insaturada, né? O próprio clareamento dos quilomicrons, a ação da lipoproteína lipase, ela é mais rápida, né? A própria digestão das gorduras da alimentação, lá no intestino, ela é mais rápida, e o clareamento também das gorduras, né, presentes aí nos quilomicrons vai ser mais rápido. Né?
Então, isso contribui efetivamente aí para a diminuição da lipidemia. E se a pessoa ela diminui aí a ingestão de carboidrato, né, e de etanol, aí, efetivamente, né, e ela vai diminuir a produção de VLDL, né, e isso vai ter um impacto nessas medidas aí, conjuntamente, vão ter um impacto bastante favorável aí no controle da lipidemia, né, no quadro aí de dislipidemia que a pessoa tem. Então, isso é bastante importante, né, altamente relevante. Aqui até uma figura, né, mostrando quilomicrons, né, formados aí, presentes no interior aí de um vaso sanguíneo, logo no espaço pós-prandial, aí numa situação pós-prandial, e aqui, algum tempo depois, né, eles desapareceram e já sofreram aí um processo de endocitose, né, de digestão, né, de lipólise, né, melhor dizendo, dos triglicéridos no interior das suas, da sua estrutura, né, e o processo de endocitose hepática. Então, isso vai ocorrer mais rapidamente. Essa história de ingerir gordura, isso ser danoso aí para a saúde, é uma coisa relativa, né? Isso está mais ligado aí a um contexto de natureza energética. As gorduras por si só, tá? E nem os ácidos graxos saturados, eles foram associados aí, né? Em vários estudos. Eu mostrei para vocês essa revisão sistemática com meta-análise, né? E eles chegaram à conclusão, de que as gorduras saturadas não são associadas a aumento aí da mortalidade pelas doenças degenerativas associadas aí ao aumento da idade aí, né, de uma maneira geral, né? Embora esse trabalho mostrou que os ácidos graxos transconfigurados, né, especialmente aí, particularmente aí, aqueles industrializados, aqueles de alimentos industrializados, esses transconfigurados foram associados ao aumento da mortalidade. Professor, o que seria o clareamento dos quilômetros? Não entendi. O que eu quis dizer com clareamento é que a literatura fala aí, né? É a remoção dos clareamentos, dos quilomicrons da circulação sanguínea. É o desaparecimento desses quilomicrons, né? E eles desaparecem porque os triglicéridos no seu interior estão sendo alvo aí da lipólise, né, pela lipoproteína plasmática, e porque os quilomicrons remanescentes eles estão sofrendo a endocitose hepática. O destino deles, né, no caso aí dos quilomicrons, né, é a endocitose hepática, né? É diferente aí, né, do LDL, né, que pode ser endocitado por vários tipos de tecidos, né? No caso do quilomicron remanescente, que contém aí o colesterol da alimentação, eu vou ter essa endocitose aí ocorrendo aí no fígado, efetivamente, né? Assim, o Igor está perguntando aí o que é essa microscopia aí de varredura, né? Assim, existem várias abordagens aí de microscopia, de análise aí de estruturas microscópicas, né? E dentre essas abordagens aí, eu até, assim, acredito que na área de morfologia aí, né? O professor deva ter falado para vocês aí sobre esses métodos de ensino aí, né? Esses métodos de análise, né, na realidade aí, né? Então, assim, são modalidades aí, né, de utilização aí de microscopia, né? Microscopia eletrônica de varredura, né? Que você vai observar aí campos diferentes aí, né? No material que você está analisando, né? Os professores aí da área de morfologia, viu, Igor, né? Eles podem falar detalhes a respeito aí desses métodos, né? Inclusive está aí dentro das questões a serem abordadas aí nesse módulo, viu? Né? O Lucas Seta Ramos está perguntando: temos formação endógena de quilomicros ou somente por via exógena? Assim, a formação deles
é no nosso organismo, é nas células do epitélio intestinal, é um processo endógeno, né? Mas as gorduras que vão constituir os quilomicrons são gorduras exógenas. Os quilomicrons são formados nos enterócitos, nas células lá do epitélio intestinal, e eles vão absorver esses enterócitos, as gorduras da alimentação. E com essas gorduras da alimentação é que eles vão constituir, vão compor os quilomicrons que eles produzem aí, viu? A lipoproteína, que contém as gorduras endógenas, que são produzidas no fígado, né, para serem transportadas aí para outros locais do organismo, é a VLDL, né? E essas gorduras endógenas são produzidas a partir aí de outros precursores aí, na nossa alimentação padrão, essencialmente carboidratos, né? Então, assim, não é a gordura em si que representa uma causa de risco aí para as doenças degenerativas aí, associadas ao aumento da idade, à obesidade, ao sedentarismo, né? Mas é o excesso aí de energia, e particularmente o excesso de energia de carboidratos, embora os ácidos graxos transconfigurados tenham implicações deletérias associadas ao aumento da mortalidade. Isso aí é importante aí discutir, né? Eu mostrei esse estudo aí para vocês, esse PURE, né? Epidemiologia rural urbana prospectiva aí, né? Associada então uma análise aí da mortalidade, né? Associada aos hábitos alimentares, né? E essa análise mostrou que é o alto teor de carboidrato, né? Em vez de um alto teor de gorduras, que foi associado a um aumento aí da mortalidade pelas doenças degenerativas, né? E isso é bastante importante aí, com toda certeza. Inclusive, esse estudo eu não mostrei para vocês, ele veio logo depois, né? Esse ARIC, né? Risco de aterosclerose em comunidades aí nos Estados Unidos, em várias regiões aí dos Estados Unidos, né? E eles fizeram aí uma avaliação e mostraram que tanto uma taxa muito baixa de carboidrato quanto uma taxa muito alta de carboidrato foi associada a um aumento da mortalidade. E o risco mínimo de mortalidade foi associado a uma ingestão de carboidrato entre 50% e 55%. Inclusive, esse estudo ele é muito interessante porque os autores eles pegaram os resultados do estudo deles e juntaram com aquele outro estudo anterior que eu mostrei para vocês, né? E o resultado disso é condizente com os resultados do ARIC, aí, né? Em que essa dieta, aí, né? Uma taxa aí entre 50% e 55% aí de carboidratos, né? Ela estaria relacionada aí com a menor mortalidade. Mas se a taxa de carboidrato diminuir bastante, né, a mortalidade aumenta, né? Assim como se essa taxa de carboidrato ela aumentar aí, né? Então essa taxa aí de 60%, ela já está associada aí a uma elevação da taxa de mortalidade em relação a essa situação de mínimo de mortalidade em termos aí dos hábitos alimentares. Isso aqui é muito discutível aí na literatura, né? Porque eles vão falar assim que no mundo a maior parte aí da ingestão desses carboidratos não contempla aí a ingestão de carboidratos complexos, né? Contempla a ingestão de muito açúcar, né? De muito alimento aí produzido com essas farinhas muito puras aí, que são comercializadas hoje em dia, né? E isso é verdade, né? De tal forma assim, pode ser, né, que os 60% de carboidratos lá, se não forem carboidratos aí, industrializados, aí, né, açúcar, ou amido muito purificado, né, a pessoa não tenha esse prejuízo aí efetivamente. Mas, assim, no padrão geral da alimentação, se a pessoa der ênfase aí a ingerir esses carboidratos complexos, né,
em vez de açúcar, né? E essa taxa aí, em torno de 55% aí de carboidrato é efetivamente aí bastante razoável. Por que que a hiperlipoproteinemia de Antônio está relacionada ao aumento de doenças do coração, né? Assim, eu mostro aqui um resultado do estudo, né? Que trabalhou e analisou 7.252 pessoas, né? E dessas 7.252 pessoas, eles detectaram lá 438 indivíduos que tiveram, né, eventos coronarianos maiores, aí, né, como, por exemplo, foram vítimas lá de um infarto do miocárdio, né, e isso representava aí 5,7% da população estudada. Né? E esses indivíduos, ó, esses 438 indivíduos, né, mais de 90% deles tinham colesterol sérico elevado, acima de 200 miligramas por decilitro. Né? Então, os autores vão dizer lá, ó, colesterol elevado é certamente um fator de risco para o desenvolvimento da doença cardíaca. Aí eles analisam também o que vem outras pessoas dizendo aí, né? Mas pessoas assim, eu acredito que não tem uma noção muito precisa aí, né, dessas questões de fatores de risco aí, da doença aterotrombótica, que vão usar esse argumento aqui, olha só, né? Uma quantidade igual de pessoas, né, que tiveram os eventos coronarianos, né, tinha também aí, né, um colesterol de natureza elevada, né? E esses indivíduos não tiveram nada, não tiveram problema nenhum, né? Então, aí vamos dizer, não é o colesterol alto que está causando aí a doença vascular, né, a coronariana, né, que está levando a pessoa ao infarto, ao AVC aí, de natureza isquêmica, né? Assim, o colesterol é um desses agentes aí. Esse LDL, colesterol elevado, é realmente um dos fatores de risco, né? Mas tem várias outras coisas. Tem a herança genética, tem o envelhecimento, aí tem a hiperingestão calórica associada à obesidade, o sedentarismo, né? Além aí da dislipidemia, que contempla também o HDL, colesterol baixo. Né? Essas coisas todas, inclusive, contribuindo para a geração da situação de resistência periférica, né? Com a síndrome metabólica, ou já o diabetes mellitus instalado no organismo. Associadamente também hipertensão, estresse oxidativo, inflamação, tabagismo, hiperhomocisteinemia. Né? Então, esses são fatores de risco. E dentre esses fatores, olha só, né, tem o LDL, colesterol elevado. Mas tem também aqui junto o estresse oxidativo e a inflamação. Essa trinca, especialmente, LDL-C elevado, estresse oxidativo e inflamação, e ela tem grande responsabilidade aí nessa história. Aqui a síndrome metabólica, né, dentre os fatores de risco aí de aterotrombose, se tiver 3, né, de diferentes fatores de risco, aí se a pessoa atender a 3 desses diferentes fatores de risco, e ela vai ser dita aí como portadora aí, de síndrome metabólica, né, que é uma condição que vai predispor aí a aterotrombose, né, e que tem uma associação também com o desenvolvimento aí do diabetes do tipo 2. Então, esse LDL, olha só, se ele não é endocitado pelas células periféricas, né, em bioquímica, em metabolismo, né, a gente fala periférico como sendo extrahepático, né, central, tem uma relação aí com o fígado, efetivamente, né, então, o LDL ele não é endocitado aí, nem pelos tecidos extrahepáticos, né? E nem pelo fígado, ele permanece mais tempo na circulação sanguínea, né? O VLDL vai perder mais triglicérides, né? Esse LDL ele é menor, tá? Ele é mais velho, né? Ele, por isso, vai ser alvo mais fácil de danos oxidativos, né? Então, ele vai penetrar aí na camada íntima da parede vascular mais facilmente, né? E assim, vem aí o macrófago, né?
tentando resolver o problema, né? E vai fazer, então, uma endocitose aí, né, desse LDL oxidado, e quando ele incorpora muitas partículas de LDL oxidado, ele se transforma em uma célula espumosa ou célula espumante. Tá? Então, isso aí é onde começa o processo da geração do ateroma e da placa de gordura. Né? Tem uma série de outros eventos aí, né? O acúmulo dessas células espumosas, né? Contendo muita gordura, né? O desarranjo aí das células nessa camada íntima, aí, né? Com proliferação de células musculares, né? Isso tudo vai aumentar aí o tamanho aqui dessa camada íntima, da parede vascular, aí, né? Vão gerando aí um espessamento aí dessa parede vascular, né? E isso pode estar associado aí, né? A ruptura, né? Por exemplo, né? Mesmo quando essa placa ela ainda não foi fibrosada, né? Porque a tendência é esse material gerar aí uma fibrose. Mesmo quando ela não é fibrosada, essa placa, essa parede, ela é vulnerável, ela pode romper, a placa pode ser removida, né? E a placa gerar, lá na frente, num vaso estreito, né? Ela pode gerar um processo de natureza isquêmica, né? Ou mesmo aqui, ó, essa placa, ela vai ser, o material vai ser substituído aí por material fibroso, aí, né? E o grau aqui de isquemia gerado aqui nessa região é muito alto, né? Então, assim, um pequeno trombo que faça a oclusão total aqui nesse vaso vai levar, então, a um processo aí, né? Resultante aí dessa isquemia completa, aí, né? Um infarto, um acidente vascular cerebral de natureza isquêmica, né? Então, é por aí que a coisa vai acontecendo aí, né? Inclusive, assim, aqui eu posso enfatizar, então, olha só, tá? É o colesterol, sim, o LDL colesterol, associado aqui à agressão oxidativa, né? E a inflamação. A inflamação é um elemento importante para a origem desse espessamento aí na parede vascular, né? Ela gera por si só uma desorganização aí nessa parede vascular, aí, né? Que vai favorecer também essa formação aí, desse processo aí do ateroma, aí, né? Que vai se desenvolver na parede vascular. E tem outros fatores aí, né? Em resposta até uma questão que o Ronan Teixeira, né, da turma, tinha feito, que eu não respondi, porque isso tem relação aí, tinha relação com a situação do problema, né? E eu disse que responderia aí depois, né? Então eu respondo agora, viu, Ronan? Né? O que o tabagismo aí tem a ver com essa história, né? Então, a fumaça do tabaco, e isso é importante tanto para os tabagistas ativos quanto para os tabagistas passivos, né? Ela induz a necrose, né, na parede vascular, que pode gerar um status de natureza pró-inflamatória. Né? Então, esse status pró-inflamatório está associado aí, né, com a geração e com a progressão da placa de natureza aterosclerótica. Né? Então, aqui outro trabalho, aqui, né? Então, o estresse oxidativo, né? A inflamação vascular, coagulação de plaquetas, disfunção vascular, isso tudo está associado aí com a fumaça do cigarro. Né? A fumaça em si, né, tanto para o tabagista primário, lá, né, para o fumante ativo, né, quanto para o passivo aí no ambiente. Isso é uma coisa muito importante. Né? Eu sempre que eu até falo disso, eu me lembro quando comecei aí na carreira como professor, né, ia dar aula, né? Às vezes até no laboratório, né? Tinha aluno que achava que estava no direito de fumar na sala de aula, né? E aquilo era uma agressão, né, com os colegas, né? E assim, no laboratório, além de um risco, né, de acidente, aí, com toda certeza, né? E às vezes a gente, assim, chamava
atenção com delicadeza às pessoas, né? E o próprio colega que não era tabagista, né, implicava, ele achava ruim, falava, pô, professor, deixa o sujeito em paz, aí não está incomodando ninguém, né? Assim, ele estava incomodando era todo mundo, né? As pessoas é que não tinham consciência aí, né, daquele incômodo, né, do inconveniente, né, que o tabagista estava causando naquele ambiente efetivamente, né? Hoje a gente evoluiu aí para uma situação, né, que isso, né, não ocorre, né, é difícil, aí as pessoas estão bem mais conscientes aí dessa questão, né, dos problemas, inclusive do respeito, né, ao outro e aos outros indivíduos, né? Assim, pelo menos a gente vinha vendo num tempo assim, né? Mais recentemente aí tem mudado aí vários padrões, aí, várias narrativas aí, né? Então vamos ver como é que isso se evolui aí posteriormente, né? O Renan Teixeira também fez uma outra questão, né? No e-mail que ele enviou, né? E nessa questão ele fez uma pergunta, né, que tinha ali um silogismo perfeito, né? Então eu construía perfeito assim, os elementos do silogismo eles estavam ali, né? Mas eu acredito que a conclusão talvez ela não seja exatamente aí verdadeira, viu, Renan? Mas assim, o Renan apresentou ali uma afirmação que o diabetes tipo 2 está relacionado com a resistência das células à ação da insulina, né? Eu chamaria isso aí de premissa maior, né? A verdadeira aí com toda certeza, né? Pelo que se sabe aí, né? Correntemente sobre essa doença. E ele disse lá também que a ausência de transporte de glicose da corrente sanguínea para o interior das células leva à ativação da lipólise, né? Assim, é verdadeiro também, né? Existe um mecanismo para isso aí, efetivamente, né? Eu até vou falar mais sobre isso depois, quando estiver falando lá de homeostase metabólica, quando falar de diabetes, né? É porque no diabetes, a questão, especialmente aí no diabetes do tipo 2, não é só essa história da insulina. Diabetes do tipo 2 é uma doença multihormonal, né? Polihormonal, né? E está associado aí também à situação de elevação de glucágon, né? E essa elevação de glucágon tem relação aí com essa lipólise, efetivamente, com a exacerbação da lipólise. Assim, o diabetes tipo 2 não causaria obesidade, né? Assim, né, quando a gente falou lá de causas, né, de doença aterotrombótica, né, eu nem disse que eram causas, né, eu falei assim de fatores de risco, né? A literatura sobre esse aspecto ela é muito cautelosa, hein, né? Essa história de causa e efeito é uma coisa mais complicada, hein, né? De se inferir, e a gente sempre é sujeito aí, de errar nesse sentido, né? A gente afirmar a existência de associações é uma coisa mais modesta e efetivamente, né? Então, o diabetes tipo 2 não causaria obesidade, já que a lipólise no tecido adiposo está aumentada, embora a obesidade possa ser causa de diabetes tipo 2, né? Então, a obesidade ser um fator de risco, né, de diabetes do tipo 2, né? Porque é aquela história também, tem as pessoas obesas aí, né, que não têm diabetes, né, e que não vão desenvolver diabetes, né, que não vão ter o conjunto aí dos fatores de risco que vão levar ao desenvolvimento do diabetes. Mas a obesidade em si é um fator fortíssimo aí de risco, aí, com toda certeza, a gente pode dizer assim, né? Na realidade, olha só, essa questão aí do diabetes do tipo 2 é uma questão complicada, né? Não é simples da gente entender quanto o diabetes do tipo 1, né, do qual eu vou falar para vocês, aí vocês vão entender muito bem. Aí. Mas o diabetes do tipo 2 tem aí uma quantidade muito grande de fatores de risco. E esses fatores de risco, muitos deles são comuns ao desenvolvimento lá da aterosclerose, da aterotrombose, são fatores de risco também para a pessoa ter demência, ter câncer, né? Então,
esses fatores de risco, eles são comuns aí a vários processos de natureza degenerativa. Não vou falar agora desses fatores todos, contar essa história, né? Lá no final eu devo, tendo tempo suficiente, entrar mais a fundo aí nessa questão, né? Mas, assim, o que é o diabetes do tipo 2? É um tipo de diabetes em que a pessoa tem resistência à insulina, sem deficiência à insulina, até uma resistência à insulina com deficiência de insulina, né? Isso aqui é a ADA, né? Associação Americana para o Diabetes, aí, né? Que produz anualmente aí um report, né? Que publica nessa revista Diabetes Care, né? Que define aí essas doenças. A gente está seguindo aí a definição dos maiores especialistas aí do mundo, né? Inclusive, assim, o diabetes tipo 2, ele é complexo, né? Tem o que é chamado aí de uma história natural da doença, né? Normalmente, a pessoa normal, olha só, tem uma glicemia pós-prandial, aqui em vermelho, que é mais baixa do que a glicemia de jejum, né? Só que, durante o desenvolvimento aí do diabetes, né, o que vai ocorrer é que essa glicemia pós-prandial ela vai aumentando, né, e vai ultrapassar, num determinado ponto, a glicemia de jejum, né? Quando essa glicemia pós-prandial aí atinge 200 miligramas por decilitro, né, ou a glicemia de jejum aí atinge 123 miligramas por decilitro, é que o diagnóstico do diabetes ele é feito. Assim, não era assim. Até 1996, exatamente, o critério para diagnóstico do diabetes, né, era ter a glicemia de jejum de 140 miligramas por decilitro, né? Ou seja, você estava diagnosticando diabetes aqui mais adiante, né? Só que, será que o diabetes está começando aqui? Ou esse processo patológico, na realidade, está começando aqui desde quando a resistência à insulina ela começa a ocorrer? E quando a pessoa vai tendo uma elevação na produção de insulina, vai tendo a hiperinsulinemia, né? E essa hiperinsulinemia, ela está compensando, né? Durante um certo tempo, ela compensa a resistência, né? De tal forma que a insulina tem ação hipogênica, aquela história, inclusive assim, para refutar a conclusão lá do Renan, né? A gente sabe, né? A ciência sabe que a maior parte aí das pessoas com diabetes do tipo 2, né? Elas são pessoas que, na origem da doença, e mesmo numa determinada fase aí da doença, elas são pessoas obesas. Inclusive, para tratar o diabetes do tipo 2, né, é importante tratar a obesidade. Até por isso que a cirurgia bariátrica ela aparece aí como uma forma de tratamento, é reconhecida hoje aí como uma forma de tratamento do diabetes do tipo 2, de reversão do diabetes do tipo 2. Uma coisa interessante. Até há pouco tempo, as pessoas não acreditavam nessa reversão, né? Hoje, vão dizer que isso aqui é uma situação de pré-diabetes, né? Antes que a pessoa atingiu aqueles limites lá de glicemia que vão permitir o diagnóstico, e o diabetes existe só depois, né? Assim, isso é uma coisa arbitrária, uma definição arbitrária. O processo patológico, tá, ele já vem desde antes, e ele vai ter fases diferentes. Na medida em que a insulina não vai conseguindo compensar os níveis de insulina, a resistência à insulina, aí a pessoa ela vai tender a perder peso, ela vai ter uma condição que vai chegar a ser parecida com a do diabetes do tipo 1. Tá? Então, diabetes do tipo 2, que é o tipo de diabetes mais comum na população, que acomete aí mais de 90% aí das pessoas portadoras aí de diabetes, né? Então, essa condição ela é uma condição bastante complexa, né? E que tem, assim, implicações multihormonais, né?
que começam com a resistência à insulina, sem deficiência de insulina, e partindo para o desenvolvimento de hiperinsulinemia, né? E isso a pessoa pode estar diabética, né? Envolvendo aí diminuição de hormônios intestinais aí, que controlam também a secreção de insulina e a secreção de glucagão, tá? Que vão estar envolvidos também nessa questão. A gente vai falar mais disso posteriormente. Na realidade, olha só, uma quantidade muito grande de fatores está associada ao desenvolvimento aí da condição. Tá? Então, a pessoa ela não precisa ter a diminuição da insulina, da secreção de insulina, porque a pessoa não tem insulina, que é diabética do tipo 2. Não é isso, né? A doença tem fases diferentes. E numa fase de natureza avançada, ela vai ter, assim, vários tipos de agressões pancreáticas, né? De glicotoxicidade, de lipotoxicidade, que vão impedindo aí essa secreção, a própria produção, a geração da insulina efetivamente, né? Mas isso é uma história que a gente vai falar depois. Então, assim, o diabetes do tipo 1 não está associado aí à obesidade, né? Ele não implica em manutenção da obesidade, pelo menos, né? Eu acredito que não seja uma afirmação aí de natureza verdadeira, né? Que ela está fundamentada aí, né? Na premissa, aqui já um outro silogismo implícito, né? Já que a lipólise no tecido adiposo está aumentada, né? Mas, assim, a pessoa tem as fases aí de hiperinsulinemia, em que a lipogênese também ela está aumentada, né? E isso, pelo menos, sustenta a obesidade, quando não contribui para aumento da obesidade. Tá? Então, lá no pré-diabetes, né, a pessoa está tendendo a ganhar peso, né, efetivamente, né, até por causa de ganhar gordura corporal, né, por causa dessa combinação, né, de glicose alta com insulina alta, de elevação aí de dois fatores aí que vão contribuir para a lipogênese. Viu, Renan Teixeira, viu? Discutir aí as suas perguntas aí, né? Né? Traduzir assim a sua questão aí sobre o diabetes aí, dislipidemia, né? Sobre a forma aí desse silogismo, né? Assim, vocês podem até não concordar comigo se quiser, né? Derrubar aí os argumentos aí do professor, aí, fiquem tranquilos aí, viu? Nesse aspecto, né? A gente, eu sempre nas minhas aulas aí, tem ambiente assim muito democrático aí, né? E as pessoas podem contestar e efetivamente, né? Eu não vejo isso, né, como uma agressão, né? Em ciência a gente cresce aí, né? E na educação também, aí, né? Com a discussão, né? Com os antagonismos, né? Com os pontos diferentes aí de vistas, né? Inclusive aplicando aí, raciocínios, né, da ciência, raciocínios da filosofia, né? Que são bastante construtivos aí nesse sentido. Por que a hipertrigliceridemia aumenta o risco de pancreatite aguda? Né? Assim, esse trabalho aqui, né, da literatura, né, ele vai dizer que nos Estados Unidos, né, e também válido aí em outros lugares do mundo, né, que a primeira causa aí de pancreatite, né, é pedra na vesícula, né? A segunda causa, né, é o consumo excessivo de etanol, né? E também níveis significantemente elevados de triglicéridos podem precipitar episódios, né, de pancreatite aguda, né? É o que esse trabalho aí vai dizer, né? Inclusive, assim, níveis de triglicéridos aí maiores do que 1.000 a 2.000 miligramas por decilitro, né? Que estão associados aí a dislipidemias nas categorias que a gente falou aí para vocês, são um fator de risco importante, né? Então, o perfil clínico típico, né, da pancreatite hiperlipidêmica é o paciente com a normalidade lipídica pré-existente, junto com a presença de um fator secundário, né? Diabetes pouco controlado, né?
uso de álcool, né? Aqui mais entendendo como abuso de álcool, né? E o uso de medicações aí, efetivamente, né? Podendo levar, então, a essa hipertriacilglicerolemia, né? Esse site aqui, né, do British Medical Journal, muito didático, muito interessante aí, né? Que vocês podem consultar aí, né, para pesquisa de vocês, aí, bastante confiável, fala aí de mecanismos para pancreatite aguda. O mecanismo exato não é conhecido. Se sabe que tem ativação prematura dos imogênios das enzimas digestivas pancreáticas, né? Autodigestão das células pancreáticas com destruição das células acinares, né? Obstrução dos ductos pancreáticos, né? E hipersecreção têm sido mencionados também como fatores que vão levar ao processo de natureza inflamatória, né? Então, isso é bastante importante aí, né? Então, a ativação aí do tripsinogênio, particularmente, tem um papel chave aí nessa questão, né? No caso aí da pancreatite induzida por etanol, o mecanismo deve ser diferente e está relacionado à agressão do etanol, né? Então, assim, na pancreatite associada à hiperlipidemia, certamente a gente tem fatores diferentes aí, né? Talvez não seja só a hiperlipidemia, né? Como diz aí esse trabalho da literatura, essa revisão, né? Particularmente essa aqui, né? É a hiperlipidemia grave associada aí a outro tipo de combinação aí, com toda certeza, né? E é muito comum aí ter o abuso de etanol associado aí, né? Efetivamente aí nessa situação. Então, muitas vezes o paciente ele esconde aí esse abuso de etanol, aí não vai dizer aí que ele seja um usuário crônico abusivo de etanol. Então, assim, falei um pouco aí sobre a situação problema, no sentido de esclarecer aspectos centrais aí, né, que expliquem essa mágica aí, né, da pessoa ter muita gordura no sangue, que é a situação mais comum, não porque come muita gordura, mas porque ingere aí uma quantidade excessiva de carboidratos, né, especialmente de açúcar, né? Então, isso aí é uma coisa importante, né? Às vezes a gente vê falar assim, essa história de que o açúcar causa diabetes, isso é bobagem. Assim, o diabetes do tipo 1, certamente parece que não tem nada a ver. Mas na construção do diabetes do tipo 2, não é assim, ingerir agudamente, né? É ingerir cronicamente aí ao longo da vida, né? Então, esse abuso aí de carboidrato tem uma relação, e a explicação é metabólica, com a aterosclerose, com diabetes, com as outras doenças aí, amarradas também, né, que talvez representem, sob esse aspecto, um problema único, comum de saúde aí, que a gente precisa entender ainda, né. Eu estava falando com vocês, né, sobre o metabolismo dos produtos nitrogenados. Então, após ter falado aí sobre a questão aí da epidemia, né, a situação problema, eu retorno aqui, né, ao estudo do catabolismo de aminoácidos, né, e a gente tinha mostrado para vocês aí que o catabolismo de aminoácidos compreende os processos de transaminação, de desaminação, do ciclo da ureia e do metabolismo de alfa-cetoácido, né? E eu mostrei, então, a transaminação, a desaminação, o ciclo da ureia, e, por fim, tinha começado a falar do metabolismo do alfa-cetoácido, que eu lembro aqui, ó, que está associado com um processo de natureza anabólica relevantes aí no nosso organismo, né? E eu disse que essa questão aí do metabolismo do alfa-cetoácido, ela é complexa, né? Porque envolve o destino aí dos 20 aminoácidos padrões presentes na estrutura das proteínas. Então, em vez, assim, de detalhar a história aí, né, de cada aminoácido, né, eu mostrei para vocês aí, né, a classificação dos aminoácidos quanto aos pontos de entrada no ciclo do ácido cíclico. Né, isso com aquela
relacionado com a potencialidade anabólica e ligada à produção de glicose, ligada à produção de corpos cetônicos, né? A gente vê assim que 18 dos 20 aminoácidos padrões das proteínas podem produzir glicose, né? Embora desses 18, né, a gente tem aí 5 que também possam produzir os corpos cetônicos, mas que produzem exclusivamente corpos cetônicos, são só 2, a leucina e a lisina, e que produzem exclusivamente aí glicose, temos a alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, arginina, histidina, metionina e valina, sobre esse aspecto, né? Então, isso é bastante relevante aí, com toda certeza. Eu mostrei aí para vocês também, né, os pontos específicos. Mostrei a classificação em relação aos pontos, né? E quais são os pontos aí em que esses aminoácidos entram no ciclo do ácido cítrico. E selecionei falar aqui para vocês da fenilalanina e da tirosina. Né? Então, a fenilalanina e a tirosina têm uma capacidade de produzir acetoacetil-CoA, né? Mas tem uma potencialidade de produzir fumarato, né? De tal forma que eu vou falar um pouco mais aí do catabolismo da fenilalanina. Então, a fenilalanina pode gerar vários derivados metabólicos. Dentre eles, acetoacetil-CoA e acetil-CoA. A fenilalanina, afinal de contas, é cetogênica. Né? A fenilalanina pode gerar fumarato. Né? Ela é gliconeogênica, como a gente falou anteriormente. Além disso, olha só, ela vai formar peptídeos, proteínas, vários polímeros de aminoácidos essenciais no nosso organismo. É ela que é precursora para a síntese da tirosina. Né? Então, isso, inclusive, bastante importante, olha só. Né? Quando eu coloco aqui a fenilalanina, eu coloco a fenilalanina nesse grupo aqui, ó, né, de aminoácidos de natureza essencial, aí, que eu falei para vocês, né? Então, a fenilalanina, ela é essencial aí na nossa alimentação. E a tirosina é considerada não essencial. Tá? Só se a fenilalanina estiver presente em quantidade suficiente. Porque a tirosina no nosso organismo é produzida a partir da fenilalanina, né? E isso é bastante relevante. Por sua vez, a tirosina vai formar derivados, olha só, como DOPA, de hidroxifenilalanina, a dopamina. A DOPA precursor para a produção de dopamina, precursor para a biossíntese de noradrenalina, de adrenalina e mesmo das melaninas. Os hormônios tireoidianos, a triodotironina, o T3, a tetraiodotironina, o T4, esses hormônios tireoidianos são também derivados da tirosina e da fenilalanina, tá? Mais especificamente da tirosina, formada a partir da fenilalanina, tá? Então, essa rota metabólica aqui de catabolismo da fenilalanina, ela é altamente relevante por causa desses produtos gerados. Por isso, olha só, é importante, é interessante que a gente se debruce um pouco mais. Assim, cada uma das outras rotas, né, tem também a sua história, né? Mas a gente, sob um ponto de vista pedagógico, vai se debruçar sobre essa rota, né, de metabolismo da fenilalanina, né? Então, essa rota de metabolismo da fenilalanina, olha só, eu tenho aqui a fenilalanina, eu tenho aqui a tirosina. Então, a primeira reação é a de hidroxilação na posição 4 da fenilalanina. A enzima é fenilalanina 4-hidroxilase ou fenilalanina 4-monoxigenase, como ela pode ser chamada também. Né? Então, essa enzima, olha só, ela usa oxigênio, né, que vai ser usado para formar essa hidroxila, né? Usa poder redutor, né? O poder redutor que vai ser utilizado é o poder redutor da tetrahidrobiopterina.
Só que ele vem do poder redutor de NADH mais H+, né? Então, isso é importante também, eu vou destacar daqui a pouco. Então, assim, a gente forma a tirosina, né? Então, com a ação única dessa fenilalanina 4-hidroxilase. A tirosina, quando vai ser metabolizada, né, ela é alvo de uma transaminação pela tirosina aminotransferase. Entra alfa-cetoglutarato, sai glutamato. E aqui precisa, inclusive, de um cofator que essa representação esquemática não mostrou. Qual que é aquele cofator mesmo aqui que vai ser demandado aqui nessa reação? O professor está meio esquecido aqui, precisa de vocês ajudarem aí, né? A vitamina é a B6, a piridoxina, né? Mas a coenzima é como é que é mesmo, hein? Vocês, né? O PLP, né? Isso aí, né? O piridoxal fosfato, né? Então, o piridoxal fosfato, ele é importante aqui nessa reação de transaminação. E ela vai formar o para-hidroxifenilpiruvato. Aí eu formei esse para-hidroxifenilpiruvato, vai ter outra hidroxilação, né? E além dessa outra hidroxilação, eu vou mudar a posição dessa hidroxila, né? A razão pela qual eu tenho aqui o que é chamado de um processo que envolve a ação de uma dioxigenase. Também por causa do seguinte, olha só, a reação envolve uma descarboxilação, tá? E eu vou ter oxigenação também desse átomo de carbono para gerar uma carboxila. Então, eu tenho uma oxigenação aqui, né? Uma oxigenação aqui, e outra oxigenação aqui. Então, a enzima é uma dioxigenase. Ela é a para-hidroxifenilpiruvato dioxigenase, que envolve um processo de descarboxilação e que vai formar esse composto que é o homogentizato, né? Assim, essa rota a partir da tirosina, eu vou mostrar depois aí para vocês, e ela tem relação com a biossíntese de melaninas, de pigmentos aí também, né? De tal forma que há uma relação, assim, desse homogentizato com essa questão de pigmentos já, que geram cor efetivamente. O homogentizato, olha só, ele vai sofrer uma quebra aqui nesta posição, né? Que envolve uma hidroxilação aqui e uma hidroxilação nesse átomo de carbono, né? De tal forma que eu vou ter aqui, olha só, esse átomo de carbono, uma oxigenação no átomo de carbono 1, no átomo de carbono 2, né? Então, aqui gerou uma carboxila, aqui gerou essa carbonila cetônica, né? Então, esse derivado é chamado de maleílacetoacetato. A enzima é outra dioxigenase, que é chamada aqui agora de homogentizato 1,2-dioxigenase. Aí, esse maleílacetoacetato vai formar, aqui eu tenho maleíl, porque eu tenho a configuração espacial cis. Quando isso é convertido na configuração trans, eu vou ter aqui o fumaril acetoacetato. Aí a enzima é uma isomerase. Maleílacetoacetato isomerase converte maleílacetoacetato em fumaril acetoacetato. Aí esse fumaril acetoacetato, olha só, ele é quebrado aqui, ó. Sai o fumarato e sai o acetato. Tá? Fumarato, gliconeogênico, intermediário do ciclo do ácido cítrico, gliconeogênico. Acetoacetato, corpo cetônico. Tá? Então, isso mostra aí o papel, né, da fenilalanina e da tirosina como aminoácidos, tá? Que são de natureza glicogênica, gliconeogênica, e de natureza cetogênica simultaneamente, ou seja, aminoácidos mistos. Aí esse acetoacetato pode, né, entrar na cetólise lá, né, e formar o acetoacetil-CoA do jeito que a gente viu. Então, além dessas implicações aí de natureza metabólica, energética, que eu mostrei para vocês, essa via é importante também, porque associada a ela existem aí doenças genéticas que são importantes, ou diferenças genéticas que são importantes, né? E eu cito aqui esse exemplo aqui, né,
da alcaptonúria, né? A alcaptonúria é uma doença genética, né? Ou uma diferença genética que está associada a uma deficiência dessa homogentizato 1,2-deoxigenase. Com isso, a pessoa acumula esse homogentizato, inclusive pode eliminar esse homogentizato na urina. E na urina, esse homogentizato, ele vai sofrer uma polimerização. Composto já tem muitas duplas conjugadas, né? E essa polimerização vai gerar um pigmento de cor escura, né? E a urina da pessoa vai ficar de cor preta, né? Por isso que a doença significa alcaptonúria. Esse termo alcapto significa escuro, né? Então, essa doença, ela é descrita aí já há muito tempo aí na literatura, né? O livro do Berg traz esse texto aqui, extraído de um tratado de medicina de 1649. Interessante, olha só, né? Urina negra como tinta, sinal de maldição e ruína, né? Lá, desde a Idade Média, lá, que eles conheciam essa condição, né? Eles associavam isso aí, né, a um sinal de maldição e ruína, né? Inclusive com práticas, né, diabólicas, satânicas, coisa dessa natureza, né? Na Idade Média, há relatos aí de que pessoas foram levadas aí à fogueira lá da Inquisição, porque tinha uma urina escura, tinha uma urina preta, né? E aquilo significava que a pessoa tinha práticas demoníacas, coisa dessa natureza, né? E mesmo assim, a visão aí da medicina na época da condição era uma visão bastante limitada, né? O paciente era um rapaz com urina negra e que, com 14 anos, foi submetido a um curso drástico de tratamento, objetivando suavizar o forte calor de suas vísceras, que se imaginava ocasionar a condição em questão por carbonização e escurecimento da bile, né? Então, eles achavam que, porque estava esquentando lá as vísceras da pessoa, e estava carbonizando, né? Estava queimando lá, né? E isso é que estava causando, então, essa condição. Entre as medidas, não tinha nada a ver, né? Entre as medidas prescritas, então, tinha lá sangria, purgantes, banhos, uma dieta fria e aquosa, além de drogas em abundância. Nenhuma delas teve qualquer efeito e o paciente, cansado da fútil e supérflua terapia, decidiu deixar as coisas tomarem o seu curso natural. Nenhum dos males, né, previstos aconteceu, ele se casou, gerou uma grande família e viveu uma vida longa e saudável, secretando urina negra como tinta, né? Então, assim, interessante aí, né? As práticas clínicas, né? Nem sempre fundamentadas aí, né? Em valores, aí, em conhecimentos sustentáveis pela ciência de uma maneira geral. Isso lá na Idade Média, efetivamente, era bastante corrente, né? Hoje, né, assim, a gente deveria imaginar que a prática clínica, ela, pelo menos 90% aí das situações, aí, né, ela pudesse ser sustentada aí, né, pela ciência efetivamente. Mas a gente vê que não é, né? Mesmo em áreas assim, né, já mais robustas aí da medicina, né, algumas práticas clínicas, elas não têm essa sustentação científica, né? Isso é uma coisa complicada aí, com toda certeza, né? Eu até já falei aí, né, de algumas áreas, né, mais sensíveis aí da medicina, né, que não tem comprovação científica, se a gente não precisa, né, dar exemplos, aí, dar nomes, aí, né, mas que essas coisas, efetivamente, elas existem, né? Assim, o profissional em formação da medicina, é importante que ele tenha, assim, a visão, né, de que a sua prática clínica, ela tenha uma sustentação de natureza científica, né? Inclusive, questão de intervenções medicinais, né? Então, é preciso de ter aí evidências epidemiológicas aí, né, da validade aí, né, de utilização de um determinado procedimento, né?
Caso contrário, assim, é uma prática clínica sem sustentação científica. Outra condição importante aqui nessa rota, né, é associada a defeito aí na primeira enzima, que vai causar a doença que é chamada de fenilcetonúria. Não forma tirosina, a fenilalanina aumenta, né, vai ter um déficit de tirosina, e a fenilalanina vai gerar outros produtos metabólicos aí de natureza deletéria. Na realidade, olha só, a fenilcetonúria é só uma das causas do que a ciência vai chamar de hiperfenilalanemias. Tá? Parece até um trava-língua, né? Hiperfenilalanemia, né? Então, é o nome que se dá aí ao grupo de doenças, né? Associadas a problemas na degradação de fenilalanina, em que a pessoa vai elevar a fenilalanina na circulação sanguínea. Tá? Então, uma delas eu não vou falar de todas aqui, tá? Vou mostrar algumas situações até chegar num ponto que eu quero destacar aqui, associado ao metabolismo da tetrahidrobiopterina. Tá? Então, assim, as hiperfenilalanemias compreendem a fenilcetonúria, em que a pessoa tem uma ausência da atividade da fenilalanina hidroxilase. E assim, o tratamento, olha só, é diminuir a ingestão de fenilalanina. Por que diminuir? Não retirar. Olha, se retirar, a pessoa vai continuar tendo um problema grave aí, né? Porque a fenilalanina, ela é precursora para a síntese de peptídeos, de proteínas. Se a pessoa não sintetizar esses peptídeos e essas proteínas, isso também é um problema bastante grave. Tá? Então, a dietoterapia com baixo teor de fenilalanina, e é importante dizer aqui também, é suplementação de tirosina. Mais tirosina para atender as demandas da pessoa. Né? A pessoa pode ter o quadro de hiperfenilalanemia persistente. Né? Sim, antes disso, olha só, quando a fenilalanina aumenta, né, aumentam no sangue ou na urina da pessoa esses outros metabólitos além da fenilalanina. Fenilpiruvato, fenilacetato, fenillactato e fenilacetilglutamina. Por quê? A fenilalanina, olha só, ela não sofre transaminação se ela tiver uma concentração normal. Quem sofre é a tirosina. Só que se ela aumentar a concentração, ela passa a ser transaminada, né? E vai gerar o fenilpiruvato. Aí esse fenilpiruvato, né? Ele pode sofrer aí reação do tipo da piruvato desdrogenase, formar fenillactato, né? Da lactato desdrogenase, que formar fenillactato, e da piruvato desdrogenase, e formar fenilacetato. E o fenilacetato pode reagir com a glutamina, formando fenilacetilglutamina. Então, isso aqui é a origem, a razão de formação desses metabólitos, né? Inclusive, assim, a falta, né, de tirosina, né? O excesso de fenilpiruvato, isso tudo tem implicação aí, né? Na determinação das complicações associadas ao desenvolvimento aí da condição patológica. Mas a pessoa pode ter, então, essa hiperfenilalanemia persistente, em que a doença, olha só, né, tem um espectro aí, né? Tem casos mais severos em que ela está ausente. E casos mais brandos em que a atividade ela é diminuída, né? Então, processos mutagênicos que não prejudicaram completamente a atividade, né? Então, isso pode demandar desde nenhuma intervenção terapêutica, né, até uma dietoterapia com baixo teor de fenilalanina, tá, e suplementação de tirosina, né? Embora tenha a situação também, né, da hiperfenilalanemia suave e passageira, em que normalmente é associada a nascimentos prematuros, em que a fenilalanina hidroxilase ela é produzida tardiamente, né? De tal forma que isso também pode não demandar aí tratamento, ou uma dietoterapia semelhante nas situações anteriores, apenas temporária, né? Para garantir aí que a pessoa
ela possa atingir a maturidade aí na produção da fenilalanina hidroxilase, né? Então, isso é importante aí com toda certeza. Depois a gente tem essas duas situações. Nem sobre elas eu quero falar mais aqui, né? A deficiência de dihidropterina redutase, função anormal da dihidrobiopterina, tá? Então, a pessoa vai ter problema aí com a dihidrobiopterina redutase, o defeito na síntese da dihidrobiopterina, tá? Inclusive, curiosamente, né, essas pessoas são tratadas aí com DOPA. Elas vão ter tremores de natureza parkinsoniana e são tratadas com levodopa. E tem um processo de prostração, né? Processo de depressão física, orgânica, e são tratados aí com 5-hidroxitriptofano nessas duas situações, né? Por que que isso acontece? Vamos tentar desvendar aí o que está por trás disso. Eu tenho aqui mais detalhes, né, sobre a reação da fenilalanina hidroxilase, né? Então, ela precisa da coenzima, né, que é a chamada de tetrahidrobiopterina, cuja estrutura está aqui. Essa tetrahidrobiopterina vai perder hidrogênios, né, 2 hidrogênios, e vai ser convertida na dihidrobiopterina. A tetrahidrobiopterina, por isso, é chamada de BH4. A dihidrobiopterina é chamada de BH2. Né? Acontece que essa tetrahidrobiopterina ela é aí uma coenzima de origem não vitamínica. Né? Uma vez que ela participa da reação, a dihidrobiopterina pode reciclar a tetrahidrobiopterina por ação de uma enzima que é chamada de dihidrobiopterina redutase, tá? Que demanda NADH mais H+. Por isso que aquele esquema que eu mostrei para vocês na reação, da fenilalanina hidroxilase, mostrava que precisa de NADH mais H+. Tá? Precisa para quê? Para a reação da dihidrobiopterina redutase, tá? Para formar a tetrahidrobiopterina. Só que, ao que parece, a dihidrobiopterina redutase sozinha não dá conta de todo esse recado, tá? De redução da dihidrobiopterina para a formação da tetrahidrobiopterina, é o que parece. Né? Assim, essa tetrahidrobiopterina, essa porção aqui da estrutura da tetrahidrobiopterina, parece com esse sistema anular aqui, né, do ácido fólico, do folato, né, esse anel metilpterina, ou pteridina, como ele é chamado, né, então esse anel pteridina tem uma semelhança com a tetrahidrobiopterina. Durante muito tempo eu até ficava imaginando assim, será que essa tetrahidrobiopterina não é formada no nosso organismo também a partir do ácido fólico? Busquei isso na literatura de todas as maneiras, nunca ninguém achou nada nesse sentido, não tem a menor evidência de que a 6-metilpterina, né, de que o ácido fólico possa formar a tetrahidrobiopterina. Mas é fácil achar aí na literatura especializada, né, que a tetrahidrobiopterina pode ser formada no que é chamada aí de uma via de novo de síntese da tetrahidrobiopterina. Bem como pode ser formado também numa via de recuperação da biossíntese da tetrahidrobiopterina. Essa via, olha só, ela começa lá com o GTP. Né? Então, o GTP, além das implicações aí energéticas, regulatórias que ele tem, ele é precursor para a biossíntese da tetrahidrobiopterina. Então, ele vai formar essa dihidroneopterina trifosfato, que vai gerar essa piruvoil tetrahidrobiopterina, que vai formar essa lactoil tetrahidrobiopterina, que vai formar a tetrahidrobiopterina. Aí a tetrahidrobiopterina pode atuar lá na reação da fenilalanina hidroxilase. Só que na reação ela vai formar dihidrobiopterina. Né? O próprio GTP também pode formar a dihidrobiopterina. Né?
Só que a conversão da dihidrobiopterina em tetrahidrobiopterina pela dihidrobiopterina redutase parece não ser suficiente para regenerar toda a tetrahidrobiopterina. A enzima dihidrofolato redutase, que reduz de hidrofolato até tetrahidrofolato, ela também participa nesse processo. Só que essa enzima aqui, ela é uma enzima cuja produção ela é induzida pela presença de ácido fólico na alimentação. Assim, durante muito tempo a literatura sabia que existia relação entre ácido fólico e tetrahidrobiopterina, mas não sabia por quê. E hoje, né, a literatura mostra para a gente aí, né, que uma razão importante disso é que a formação de tetrahidrobiopterina se dá também pela recuperação a partir da dihidrobiopterina por ação da dihidrofolato redutase, né? A enzima cuja expressão ela é regulada pelos níveis de ácido fólico, né? Então, o gene da dihidrofolato redutase, na realidade, né, o gene, a expressão do gene é regulado aí por ácido fólico. Mais ácido fólico, a expressão do gene da dihidrofolato redutase ela aumenta, e isso vai aumentar a capacidade de produção da dihidrobiopterina. É por isso, olha só, né, que essa rota, né, que produz o BH4, né, ela também precisa, né, para a geração do BH4, do processo em que eu tenho a participação não só da dihidrobiopterina redutase, mas também da dihidrofolato redutase. Trivialmente, a dihidrofolato redutase, ela atua na conversão do dihidrofolato em tetrahidrofolato, né? E isso está associado aí aos mecanismos de ação do tetrahidrofolato, como coenzima, dos quais a gente vai falar bastante aí, viu? Assim, o problema aqui é que essa enzima foi chamada de hidrofolato redutase. E certamente, para a natureza, ela não é só uma dihidrofolato redutase, né? Ela é também uma dihidrobiopterina redutase, né? Então, esse tetrahidrofolato, além da conversão de fenilalanina em tirosina, ele participa na conversão de triptofano em serotonina, participa na conversão de tirosina em dopamina, participa da conversão de arginina em óxido nítrico, né? De tal forma que a deficiência de folato, que vai significar deficiência de dihidrofolato redutase, vai significar deficiência de tetrahidrobiopterina e problema com a biossíntese de serotonina. Quadro depressivo. Problema com a biossíntese de dopamina. Tremores parkinsonianos. Problemas com a produção de óxido nítrico. Hipertensão associada também a esse tipo de defeito, tendência à hipertensão. Então, isso é muito relevante. Olha só, na biossíntese de dopamina, a gente tem aqui, olha só, né, a participação da tetrahidrobiopterina, né, na ação da tirosina hidroxilase. Forma o DOPA, vai formar dopamina. Inclusive, aqui, olha só, de novo aquele carinha lá, ó, né, o piridoxalfosfato. Uma deficiência de piridoxina também é um problema para a produção de dopamina, né? Assim, até por isso, uma vez teve um professor assim, sei lá se eu devia falar isso, né? Mas deixa eu contar a história para vocês. Eu conto o milagre, mas eu não conto o nome do santo, né? Até porque o professor é uma pessoa conhecida, né? Ele foi para a televisão aí dizer que tinha descoberto a causa de tremores aí de natureza parkinsoniana associado à deficiência de vitamina, piridoxina, né, que tratava com piridoxina numa quantidade aí de pessoas X aí, tinha uma melhora efetivamente. Assim, essa história aí do parkinsonismo aí é uma coisa bem mais complexa aí, né?
certamente um dos fatores associados à existência de um quadro aí de tremor pode ser a deficiência aí de piridoxina, né? Bem como aqui também, né? Um dos fatores associados a esses tremores pode ser a deficiência de folato, que vai prejudicar a produção de tetrahidrobiopterina. Mas tem várias outras coisas associadas. Assim, nunca é uma coisa só, né? Igual a história que eu mostrei para vocês lá da aterosclerose, do diabetes. Tem um conjunto lá de fatores de risco, né? E dentro desses fatores de risco, para esse processo patológico, a gente pode colocar aí esses déficits vitamínicos aí com toda certeza. Aqui também, olha só, para a produção de serotonina, a enzima triptofano hidroxilase precisa de tetrahidrobiopterina, né? E essa tetrahidrobiopterina, a gente viu aí que a produção dela tem a ver com o ácido fólico, tá? É até por isso que uma deficiência de ácido fólico vai interferir na produção de dopamina e de serotonina, né? E isso é uma coisa importante. Mas, efetivamente, olha só, se a pessoa tiver problemas na rota de produção da tetrahidrobiopterina, dihidrobiopterina, ou a ação da dihidrobiopterina redutase, né, o defeito aí maior nessa dihidrobiopterina, né, aí a pessoa vai ter não só a hiperfenilalanemia, mas ela vai ter esse quadro de tremores parkinsonianos, de depressão, de hipertensão, né? E isso tratado aí, né, com o DOPA, né? Assim como a pessoa aí com doença de Parkinson, aí, né, é tratada com DOPA, com levodopa, isso traz benefícios aí para a pessoa, né? Então, nesse caso específico, o benefício ele aparece. E mesmo aqui, olha só, na deficiência de serotonina, como tem um problema com essa reação, o tratamento com 5-hidroxitriptofano vai garantir a produção de serotonina. E isso é uma coisa relevante aí, com toda certeza, tá? Então, assim, 5-hidroxitriptofano vão levar a benefícios aí desse tipo de condição. Inclusive, está na literatura, aí, né? Quantidade grande de trabalho, até mostra esse trabalho aqui, ó, desordens do metabolismo da biopterina, né? Em que os autores vão falar lá, ó, que vários pacientes com deficiência de tetrahidrobiopterina foram tratados aí da maneira como eu mostrei aí para vocês, né? E eles atingiram a idade adulta aí, né? Com bons resultados aí, né? Com essa forma de tratamento. Então, assim, isso é uma coisa fantástica, com toda certeza, né? A ciência, a medicina, você não vai desprezar, porque é uma doença rara, né? Você vai falar, não, isso não interessa, né? Assim, é preciso de ter um tipo de profissional, preciso formar um tipo de profissional que seja autoridade aí nessas doenças raras, né? E esse profissional precisa entender mais aí, né, de genética, de metabolismo, né? E isso é bastante relevante aí, com toda certeza, viu? Mostrei para vocês o catabolismo, então, dos aminoácidos. Vamos falar um pouco aí sobre a biossíntese dos aminoácidos. Eu tenho aqui, olha só, os aminoácidos que são considerados não essenciais. E aqui eu tenho os aminoácidos que são considerados essenciais aí na nossa alimentação, né? Esses aminoácidos, olha só, em primeiro lugar, eu queria dizer aqui, né, que essa história de ser essencial ou não essencial não está relacionada necessariamente com o fato da gente não biosintetizar, né? Eu mostrei para vocês que a arginina a gente biosintetiza associada àquelas reações lá do ciclo da ureia. Então, a literatura vai dizer para a gente aí, né, que a arginina não é essencial em todas as situações, exceto para o crescimento, né, criança em desenvolvimento, ganho de massa proteica e dietas hiperproteicas com baixo teor de carboidrato. Então, nessa situação,
a arginina é um aminoácido de natureza essencial. Por esta razão, a ciência, de uma maneira geral, prefere considerar a arginina como essencial em todas as situações, né? Para garantir aí, né, que as pessoas não sejam sujeitas aí a ter esses processos assim de deficiência, né? Inclusive uma convalescência, né? A pessoa está recuperando aí, né? Teve perda de massa muscular, ficou um tempo aí com Covid, aí, né? Teve, então, esse processo aí de perda de massa muscular. Então, para ganhar massa muscular, a demanda de fatores nutricionais ela é aumentada particularmente de arginina. Na metionina, a gente não produz pela via de novo de biossíntese, mas produz pela via de recuperação. Né? Além disso, eu queria destacar aqui o seguinte, olha só. Para produzir esses aminoácidos aqui, que são considerados não essenciais, a quantidade de enzimas nas rotas, olha só, é pequena. Tá? Então, as rotas são simples, enquanto que aqui, nesses outros aqui, a quantidade de enzimas e as rotas são mais complexas. Tá? Então, assim, 17 enzimas dão conta de produzir todos esses aminoácidos que são essenciais. Para produzir todos esses aminoácidos essenciais, a gente precisa de 91 enzimas. Inclusive, aqui a gente tem uma questão interessante aqui, né? Para entender por que esses aminoácidos se tornaram essenciais. Os eventos mutagênicos aí, que estão por trás aí, do desaparecimento aí de atividades específicas no nosso organismo aí associado ao processo de evolução, né? Eles são eventos ao acaso, né? Então é como se a natureza tivesse dando aí tiros ao acaso, né? E assim, num tiro ao alvo ao acaso, o alvo aqui é muito maior, o alvo aqui é muito menor. Tá? Então a probabilidade de atingir esses alvos aqui, ela é maior efetivamente do que atingir isso aqui. Tá? Certamente por isso, olha só, durante aí o processo de evolução, nosso organismo particularmente, aí, que a gente está dizendo, aí, né, nós fomos perdendo aí a capacidade de produzir, de fato, alguns desses aminoácidos aí no nosso organismo, embora a gente produza por recuperação da metionina e produza completamente a arginina por uma via de biossíntese de novo. Tá? Mais uma vez, eu destaco que falar que o fator essencial necessariamente não significa que é porque a gente não produz, né? Vários fatores aí que a gente produz são essenciais na nossa alimentação, como a gente tem dito aí, né? O que a gente usa para produzir, a natureza usa para produzir todos os aminoácidos, né? E nós usamos para produzir os aminoácidos não essenciais ou aqueles essenciais que a gente é capaz de produzir, né? Então, os precursores, olha só, alfa-cetoglutarato e oxalacetato, são o quê? Intermediários do ciclo do ácido cítrico. Então, olha só, uma boa quantidade desses aminoácidos está vindo de intermediários do ciclo do ácido cítrico. Aqui, piruvato, 3-fosfoglicerato, fosfoenol piruvato. Intermediários do quê? Da glicólise. Então, vários outros aminoácidos vêm da glicólise. Esse aqui, ó, eritrose, 4-fosfato, ribose, 5-fosfato, da via das pentoses. Então, intermediários da via das pentoses podem estar permitindo, então, a síntese de outros aminoácidos na natureza. Né? Então, isso tudo, olha só, pode vir só de carboidrato. A glicose produz, né, piruvato, 3-fosfoglicerato, fosfenol piruvato, eritrose, 4-fosfato, ribose, 5-fosfato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, né? De tal forma que a gente pode ter aí, efetivamente, a síntese de aminoácidos a partir de carboidratos na natureza, né? No nosso organismo, né? Por causa aí de aminoácidos essenciais, aí, né? Situações, algumas vezes, diferentes aí sobre esse aspecto. Então, chegamos aí exatamente a 9h40, né? E o ponto final aí da nossa aula. Então, eu vou ficando por aqui, viu? Né?
e vou deixar para continuar isso, então, na quinta-feira, viu? Né? Então, tranquilo aí, né? Muito, muito tranquila a aula aí, né? Então, vamos ficando por aqui. Bom dia, né, para todos vocês. Boa semana aí, viu? Tá? Tudo de bom aí para vocês. Basílio, seu nome está na lista, sim, viu? Tranquilo, viu?